procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias vezes perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora abra mesmo Timóteo capítulo 1, versículo 5. Versículo 4 e 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Amém. Pode tomar assento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele está admoestando a Timóteo, seu filho, mas era um filho na fé, e ele fala para que venha, o apóstolo Paulo fala para que Timóteo venha seguir de perto o ensino que ele está dando a Timóteo, e diz assim: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. E no verso 5, não tem no capítulo 1, ele fala da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. A Bíblia aqui não relata, Paulo, ele não relata que Timóteo tinha um pai. Paulo não relata que Timóteo tinha seu pai com ele. Fala da sua avó e da sua mãe Eunice, a avó Loide e a mãe Eunice. Alguns dizem que Timóteo era filho de pai grego, outros dizem que ele morreu pela perseguição cristã. Mas o que nos interessa nesta noite é saber o que o apóstolo Paulo diz no verso 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeu. Glória a Deus. De quem Paulo, o apóstolo, o Timóteo aprendeu a ser um bom cristão? De quem? De Paulo. De Paulo. Porque com a mãe e a avó, ele aprendeu a ser um bom judeu. Ele aprendeu as sagradas letras. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino cristão. O Timóteo não teve um pai para ensiná-lo a ser cristão. O Timóteo teve uma avó e uma mãe que ensinaram a ser um bom judeu. Assim como hoje, os nossos filhos têm que aprender a ser boas pessoas. Mas o que adianta nossos filhos serem boas pessoas se não forem crentes? O que adianta nossos filhos serem bons cidadãos se não forem bons homens de Deus, boas mulheres de Deus? Louvado seja Deus que colocou no caminho de Timóteo o apóstolo Paulo, que já tinha aprendido a ser um bom cidadão judeu, mas agora estava aprendendo a ser um verdadeiro crente. Agora estava aprendendo a ser um discípulo de Jesus. Agora estava aprendendo a ser um cristão autêntico. O apóstolo Paulo ensinou tanto o caminho de Deus para o jovem Timóteo que ele se tornou pastor. Ele virou pastor da igreja. Agora, meus irmãos, veja a importância. Se não houvesse a figura do Paulo como ensinador, como um mestre na vida de Timóteo, o Timóteo seria um bom homem. O Timóteo seria uma pessoa de boa moral, de caráter, fiel em muitas coisas da vida, mas não teria
céu por herança. Mas ele encontrou um pai espiritual. E hoje nós estamos aqui com os nossos filhos dentro da igreja. Hoje nós temos as mães e os pais que estão ensinando essas duas coisas, que ensinam o caráter, a moral, ensinam para o filho que roubar é errado, que mentir é errado, mas ensinam também que apesar, além de ser errado, está ofendendo a Deus. E isso é o que mais importante que você deve ensinar para os nossos filhos. A importância não só de dizer que é errado mentir, que é errado mexer naquilo que não é seu, mas a importância de ensinar, aleluia, que Jesus não se agrada disso, para que a criança venha crescer com uma formação cristã, que ela venha crescer entendendo que um dia ela prestará conta diante de Deus dos seus atos. Aleluia, para isso precisa do pai e da mãe para ensinar. Essas coisas não se ensinam em escola bíblica somente, isso se ensina em casa. Aleluia. Meus irmãos, eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai, graças a Deus estão vivos até o dia de hoje. Estivemos lá hoje na casa do pai, coisa boa estar na casa do pai. E coisas que eu me recordo do meu pai são coisas muito fortes. Eu recordo do meu pai quando ele ia trabalhar, ele trabalhava de madrugada, saía 2, 3 horas da manhã para ir trabalhar, fazia chuva ou não, frio ou não, ele saía para trabalhar. Eu me lembro que quando ele saía, ele me pegava no colo, me colocava no lugarzinho onde ele estava dormindo, onde ele tinha se levantado, aleluia, e colocava um gorrinho na cabeça, botava somente uma camiseta, aleluia, quando estava chovendo, botava sua roupa dentro da sacolinha, aleluia, puxava aquele cordãozinho, botava tiracolo, pegava sua bicicleta e saía na madrugada, na chuva, para buscar o pão de cada dia. Isso fica marcado na vida de um filho, aleluia. Isso nós devemos dar para os nossos filhos como exemplo. Isso eu carrego até o dia de hoje. Nunca me esqueço do gorrinho do meu pai, nunca me esqueço que ele saía de camiseta, no frio, na chuva, porque ele dizia assim: não adianta eu botar roupa, porque eu vou me molhar tudo. Botava e saía para o trabalho. Aprendi muitas coisas morais. Aprendi, aleluia, com meu pai, que quando uma pessoa está conversando uma com a outra, eu não podia botar o bedelho no meio, eu não podia falar, aleluia, eu tive que ficar quieto. Aleluia, eu aprendi muitas coisas com meu pai, mas coisas espirituais eu aprendi mais com a minha mãe. Por quê? Porque ela era crente, meu pai não. Meu pai me ensinava uma linha moral, a minha mãe ensinava uma linha espiritual. Até que um dia o meu pai virou, aleluia, crente, se tornou crente, está na casa de Deus. E aí nós todos então começamos a andar e trilhar um caminho cristão, um caminho, aleluia, onde a verdadeira paz e alegria de dentro do lar estava firmado na palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo dentro do lar. Aleluia. Mas quando falta isso, quando falta essas características no lar, isso vai criando uma barreira na vida de uma criança. Agora, existe um outro lado. Existem pais que são crentes, o pai e a mãe, e vão para a igreja e levam os filhos. É escola dominical, é culto de quarta, é culto de Santa Ceia, tudo que é culto, é uma beleza. Só que os pais não são moralmente corretos. Mostram ou demonstram uma espiritualidade dentro da igreja, mas não são moralmente corretos. Brigam o casal dentro de casa e os filhos estão vendo. Se xingam, dizem palavrão, palavras que dentro da igreja jamais eles iriam dizer, mas dentro de casa eles dizem. Ensinam o filho a mentir. Eu não ensino meu filho a mentir. Não é capaz de ensinar meu filho a mentir. Mas toca o celular, às vezes é o patrão pedindo para fazer uma hora extra, o filho diz: ô pai, é o patrão lá do senhor, está ligando. Liga aí, atende, diz que eu não estou, diz que eu saí. Está ensinando o filho a mentir. Aleluia. E depois vem para a igreja, querer que o filho seja uma bênção. Mas se a pessoa que é o progenitor, a mãe, o pai, que deve dar a maior instrução, o maior exemplo, não estão dando dentro de casa. Aleluia. É?
meu pai não era crente, ele fumava. E eu fumava escondido dele, porque ele dizia que era errado. Mas eu olhava para ele fumando e fumava também. Um dia ele me contou uma história que o meu avô, ele foi no cinema e o meu avô foi depois e pegou ele fumando dentro do banheiro do cinema. Ele pensou, agora eu vou levar uma tuda, porque o meu pai pegou eu fumando. Mas não, o pai dele não pôde dar nele porque ele também fumava. Aí eu, com aquela mesma mensagem dele, um dia ele estava tomando um traguinho, né? Estava tomando uma cachaçinha, e eu cheguei para ele, ô pai, me dá um gole dessa cachaça. Eu pensei na mesma coisa que ele fez com o pai dele. Me dá um golinho dessa cachaça. Ele olhou para o copo, encheu, olhou para mim e olhou na minha cara assim, nunca mais bebe essa tua praia. Aleluia. Mas o que adianta? Ele dizer para mim não fazer, se ele fazia. O que adianta, meu irmão, você dizer para não mentir se tu mente? O que adianta, minha irmã, para dizer para o teu filho não grite se tu grita? O que adianta vocês dizerem como pai, não fala palavrão se você está falando palavrão? Isso aqui são sementes. E o que elas serão no futuro depende do que está sendo feito dentro de casa. Uma hora dentro de uma casinha com as irmãs ensinando sobre Davi e Salomão não resulta muita coisa. Mas 24 horas com vocês, aprendendo o significado de ser bom crente, aprendendo o significado de ser um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus. A menina olhando para a mãe, quando o pai diz assim, ó minha velha, faz chimarrão, e ela pegar e sair e fazer o chimarrão, ou a outra chegar e dizer, faz tudo, tu tem duas mãos? É o que tu está semeando. Quando ela crescer, é o que ela vai dizer. Ela vai casar, vai ter um marido, e ela vai dizer a mesma coisa. Ou quando o marido chega em casa e já pega, vai comer, a esposa põe ali o alimento, ele bota a primeira colherada e toca o prato do lado. Isso aqui não presta, isso aqui nem o cachorro come. É o que teu filho vai ser a esposa dele. Porque você está ensinando como ser o marido. Está olhando, meu pai é marido, minha mãe é assim que tem que ser. Ainda que ele aprenda, ainda que ele faça curso dentro da igreja sobre como ser um bom marido, ainda como se faça curso de casais, mas ele tem no seu coração, na sua mente, o que o pai e a mãe dele deixou como legado. O que você está deixando de legado para essas crianças? Olha como elas são inocentes. Olha, irmãos, para elas, escute o que eu vou dizer, é uma coisa forte que eu vou dizer. Nenhuma delas pensa em droga. Elas nem sabem o que é isso. Nenhuma delas que está aqui sentada pensa em coisas imundas. Mas conforme é dentro da nossa casa, conforme o que nós semearmos para elas, elas vão ser. Conforme a impureza que existe no lar, é a impureza que vai ter na mente delas. Isso aqui são sementezinhas que estão germinando. Se você for hoje na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e perguntar para uma criança no morro quem é o herói, quem é o herói dele, se é o brigadiano, se é a polícia, ou se é o traficante, ele vai dizer, o meu herói é o traficante, porque ele mete bala na polícia. Por que ele é o meu herói? Porque eu nasci e criei aqui no morro. O traficante traz comida para nós. O traficante ajuda nós aqui. A polícia só vem para matar. É o meio em que vive que torna uma criança o que ela vai ser. Você já pensou nisso? Essas crianças aqui vão ser o que é dentro da tua casa. Aí ela é mal educada aqui dentro da tua casa. Olha esse treino, botaram o chiclete, tem cadeira aqui na igreja com chiclete embaixo do banco. Porque lá na tua casa faz isso. Ela sobe por cima da cadeira, porque lá no sofá da tua casa ela sobe. Elas mexeram no som, terminam o culto, elas vêm na bateria, porque lá na tua casa elas mexem tudo. Elas vão na casa dos outros e mexem tudo. Eu era assim. Meu avô conta a história que o meu avô
feia, né? Coisa feia, né, crianças? Chegar na casa dos outros e começar a mexer em tudo, né? Mas se nós fizermos, se as crianças fazem isso, se uma criança vai no banheiro e toca papel no chão, é porque viu o pai e a mãe tocar papel no chão em casa. Tudo isso é reflexo. Nossos filhos são reflexos. E qual é o reflexo que nós temos dos nossos filhos? Diz o ditado que o conselho, ele até leva um pouco uma pessoa, mas o testemunho arrasta uma pessoa. O testemunho arrasta. O teu filho tem que ser levado para o bem, não pelas suas palavras, mas pelo teu testemunho, pelo que você é dentro de casa. Hoje é dia dos pais. Hoje eu creio que todas as crianças foram incentivadas para que as mães incentivaram as crianças de chegar e dar um presentinho para o pai, de dar um beijinho no rosto do pai, porque hoje é dia dos pais. Você já acordou sabendo que é dia dos pais, já levou o seu beijo no rosto, mas é todos os dias assim? Todos os dias o teu filho tem condições de chegar perto de ti, te dar um abraço, te dar um beijo, ou só porque é uma data comemorativa? Todos os dias a tua filha tem condições de chegar perto de ti, que é mãe, para dar um abraço, para conversar sobre o colégio, sobre a aula, sobre o que aconteceu durante o dia, ou se ela chegar perto de ti, tu já sai com uma vara, ou já sai xingando, ou já vai dizendo que tu não fez tal coisa a noite passada, tu não fez tal coisa, tu não varreu, tu não limpou, tu não lavou a louça, tu não fez isso. Que tipo de pai e de mãe nós estamos sendo? Aleluia. É o tipo de crianças que nós vamos ter. É o tipo de adulto que vai ser quando eles crescerem. É o tipo de pai e mãe que estiver dentro de casa. Então agora eu vou convidar que a igreja coloque-se de pé. Pastor, já foi curto essa mensagem, mas é bem curto mesmo. Vamos colocar de pé. Eu vou pedir para os pais, pai e mãe, né? Pais das crianças que estão aqui, venham na frente. Venham na frente. E vão ficar na frente das crianças. Ficar na frente das crianças. Fica aqui, os pais, na frente. Faça uma fila assim, de frente. Assim. Frente para mim, de frente para as crianças. Fica assim, como se fosse o culto vai ser de oração. As crianças agora vão ficar de pé. Cadê as crianças de pé? Em nome de Jesus. Fica aqui as crianças aqui na fila aqui, agora sim. Aqui. Tudo junto aqui na fila. Vem para trás todo mundo. E os pais vão se colocar de joelho e as crianças vão orar por vocês. Glória a Deus. Vão orar. Aleluia. Hoje o menor vai abençoar o maior. Aleluia. Agora os filhos vão colocar a mão sobre a vida dos pais. Coloca aí. Ora pelo seu pai e pela sua mãe. Isso. Ora de verdade, como eles oram por ti em casa. Como é que o papai e a mamãe oram por ti em casa? Ora aí por eles agora. Aleluia. Ora por eles aí. Ora por eles. Abençoa. Diz para Jesus: abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Que eles sejam meu exemplo dentro do lar. Que eles sejam aquela bênção que eu quero ser no futuro. Ora minha filha, meu filho. Ora aí. Ora. Abençoa o pai, abençoa a mãe. Eu quero ser como o meu pai, assim como o meu pai é com a minha mãe, eu quero ter uma esposa, quero dar o mesmo carinho. Olha, assim como a minha mãe é com o meu pai, que é tão, ela faz tudo que o meu pai pede, ela ama meu pai, ela dá o chinelinho no pé dele quando ele quer. Assim eu quero ser com o meu marido. Aleluia, abençoa a minha mãe, abençoa o meu pai. Vai orando, vai orando. Aleluia. Olha, você que não tem filho, você que ficou no banco, olha conosco. Vamos orar a Deus, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Evangelho, Senhor. O Evangelho, Jesus, é prática, é colocar a Tua palavra em prática. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida dessas crianças, que elas tenham dentro dos seus lares verdadeiros homens e mulheres de Deus, que são seus pais, que venham trazer, aleluia, para eles o ensinamento, não só de palavras, mas de atitudes, aleluia, que as crianças, os meninos,
Venham aprender que o pai é aquele que busca o pão, aquele que levanta de madrugada, é aquele que levanta quando está frio, quando está quente, quando está chovendo, quando está sol quente. Ele levanta para buscar o pão de cada dia. Que a mãe é aquela que fica cuidando da casa, para que quando o pai chegue, aleluia, está a casa limpinha, cheirosa, bonita, asseada, para que a família esteja em um lar abençoado. Meu Deus, eu te peço,